Oi, gente! Agora que oficialmente estamos em julho, batendo aí a metade do ano, eu decidi nesse vídeo gravar a tag dos 50%, que foi traduzida pelo Geek Freak, pra fazer um balanço aí das melhores e piores leituras que eu fiz esse ano. A primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora, e pra mim foi The Night Circus, da Erin Morgenstern, que é O Circo da Noite. Esse livro vai ser relançado agora aqui no Brasil, o que é muito bom porque eu amo muito e vivo recomendando pra todo mundo. E esse livro, na verdade, foi uma releitura que eu fiz esse ano, eu já tinha lido, acho que lá em 2013, mas foi uma leitura que eu sinto que eu não consegui aproveitar 100% dela, porque foi o primeiro livro que eu li em inglês, e ele tem uma linguagem um pouquinho mais difícil. Agora, quando eu fiz a releitura, eu realmente me apaixonei por esse livro, me apaixonei pela escrita da autora. É muito atmosférico, os personagens são muito bem desenvolvidos, eu amo esse mundo e eu amo essa história. A segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Essa foi um pouquinho difícil pra eu responder, porque eu não li tantas séries assim esse ano, não li tantas continuações. Então, pra essa, eu vou ter que responder Kingdom of Flesh and Fire, da Jennifer L. Armentrout. Esse, no caso, é o segundo livro da famosa série From Blood and Ash. Essa série tava fazendo muita fama, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque ela ainda não foi traduzida, ela ainda vai vir aqui pro Brasil. E eu tava muito curiosa, queria saber o que era isso que tava todo mundo falando. E eu preciso ser bem sincera e falar assim, esse livro não é uma das melhores coisas do mundo. Eu tenho alguns problemas com a escrita da Jennifer L. Armentrout, porque eu acho que ela é um pouco pobre, digamos assim. Tem certas coisas que são muito repetitivas, ela usa termos muito modernos que quebram um pouco a fluidez na leitura, eu acho, né? É um livro de fantasia, você falar certas expressões fica um pouco esquisito. O mundo em si não é a coisa mais original do mundo, muito menos os personagens. Mas se a gente for bem sincera, quem tá aqui pra ler esse livro não tá aqui por causa dessas coisas e tá pelo romance. E o romance é muito divertido e tem muita tensão, ele começa sendo enemies to lovers, é bem aquela farofinha divertida, sabe? Eu acho que se você gosta de ACOTAR, você provavelmente vai gostar. Eu gosto de categorizar esse livro como o ACOTAR de baixa renda. É muito parecido, eu acho que a Jennifer Armentrout leu ACOTAR e pensou, eu quero escrever esse livro, só que um pouquinho diferente. E aí surgiu From Blood and Ash. Mas dito tudo isso, foi uma leitura que eu me diverti muito. Eu não gostei tanto assim do primeiro livro, eu tive mais problemas com o primeiro livro, mas ainda assim eu dei 3 estrelas. Já o segundo livro eu dei 4 estrelas, eu me diverti bem mais. Eu não sei se eu tinha me acostumado com as coisas que eu não gostei, ou se ficou um pouquinho melhor. Mas no geral essa é uma leitura que eu consigo abstrair a maior parte dos problemas. Apesar de ser um livro de 600 páginas, é muito rápido de ler, e se você achava que ACOTAR já tinha muito hot, se prepara, porque esse aqui tem mais. A terceira pergunta é um lançamento do primeiro semestre que você não leu ainda, mas quer muito ler. E pra mim seria The Witch's Heart, da Genevieve Gornichek. Esse livro é baseado na mitologia nórdica, então a gente vai ter uma personagem principal que, se eu não me engano, ela se apaixona pelo Loki e acaba tendo 3 filhos com ele, mas ela não é muito bem vista por essa sociedade, ela é de certa forma marginalizada. Eu não tenho muita certeza, eu não sei muito sobre esse livro, porque eu não gosto de saber tanto assim das sinopses antes de ler os livros, mas só por essas coisas que eu falei eu já fiquei super animada. Eu gosto muito de mitologia nórdica, eu gosto muito de qualquer coisa com temática de bruxa, e a capa do livro é linda também, o que me faz querer ler ainda mais. A próxima pergunta, então, é o lançamento mais aguardado do segundo semestre, e pra mim esse tem que ser She Who Became the Sun, da Shelley Parker Chan. Esse é um livro que vai ser lançado nos Estados Unidos, eu acho que em agosto, em breve, e eu fiquei muito animada pra ler, porque ele é vendido basicamente como a canção de Aquiles encontra Mulan num universo queer, e é isso que eu sei, e é o suficiente pra mim. A próxima pergunta é a maior decepção até agora, e pra mim não foi só a maior decepção, como o pior livro que eu li esse ano, que foi Lila, da Colleen Hoover. Eu tenho uma relação complicada com a Colleen Hoover, de amor e ódio, tem coisas que ela escreve que eu amo, tem outras coisas que eu absolutamente odeio, e esse não funcionou muito bem comigo. Um dos livros mais recentes que ela lançou que eu gostei muito foi Verity, então eu fui ler esse com expectativas altas, porque ele também é um pouco diferente. Como Verity, ele sai um pouco do que a Colleen Hoover tá acostumada a trabalhar, porque esse aqui ele tem alguns aspectos mais sobrenaturais. Mas na prática eu senti que não funcionou muito bem, eu achei que os personagens foram mal desenvolvidos, teve um insta-love que não dava muito pra comprar, parecia que o romance daqueles personagens aconteceu só pra poder gerar aquela história em volta. O personagem principal
é problemático em vários momentos, tem umas discussões meio erradas sobre consentimento e problemas psicológicos. Esses assuntos não foram tratados de uma forma muito boa. E no final do livro meio que rola aquela passação de pano pro personagem principal, porque ele fez aquelas coisas em nome do amor, mas não dá pra engolir, sabe? Então esse realmente não funcionou pra mim, apesar de eu ter lido muito rápido, porque a escrita da Colleen Hoover é muito fluida. Esse não funcionou, não gostei, não recomendo. A próxima pergunta, então, é o livro que mais me surpreendeu esse ano e pra mim foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Esse livro eu peguei, assim, meio sem saber muito do que se tratava, mas porque eu vi muita gente recomendando, falando bem, e eu tava a fim de ler um thriller mais rapidinho. Esse livro vai ser como se fosse uma carta que a nossa personagem principal tá contando pro ex-marido dela. O livro começa ela olhando pela janela do carro dela, vendo o ex-marido com a nova esposa, o filho deles e a filha dela com o ex-marido junto ali. Então ela vai deixar essa carta ali contando pro marido o ponto de vista dela, porque quando eles estavam casados, eles tiveram essa filha e ela sempre teve uma relação muito esquisita com a filha. Ela achava que a filha tinha algumas tendências estranhas, fazia algumas coisas esquisitas, mas a nossa personagem principal também, ela tem alguns problemas. Ela teve uma relação muito complicada com a mãe dela, e a mãe dela teve uma relação também muito complicada com a avó, então a gente ao longo do livro vai ver 3 perspectivas diferentes, né, 3 linhas do tempo diferentes da nossa personagem principal, da mãe dela e da avó, nessa relação entre mãe e filha. Então o livro deixa muito esse questionamento no ar de uma pessoa que não recebeu amor materno será uma boa mãe? Então o leitor fica o tempo todo se questionando se essa criança de fato é problemática e faz coisas estranhas, ou se é a culpa da mãe, será que é a mãe que tá vendo coisa onde não tem? Essa foi uma surpresa muito agradável, foi um livro que eu li muito rápido porque eu tava curiosa, queria saber o que ia acontecer. Eu não necessariamente classificaria esse livro exatamente como um thriller, tipo, ele tem aspectos de suspense que te deixam curiosa pra saber o que aconteceu, o que de fato tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele lida com vários assuntos mais de relação familiar mesmo, essa questão da maternidade, da depressão pós-parto, do psicológico da nossa narradora, se ela é uma narradora confiável ou não. Então tem muitos aspectos interessantes e eu achei muito legal porque eu descobri que essa autora trabalhava pra Penguin, não como escritora, ela trabalhava em algum outro departamento e escreveu esse livro enquanto ela estava na licença maternidade. Então é uma coisa que dá pra perceber que todos esses sentimentos que envolvem a maternidade e a relação de mãe e filha que ela tá escrevendo ali vem de um lugar muito real. A próxima pergunta é o novo autor favorito, e por mais que eu já tivesse lido esse autor antes, eu realmente me apaixonei esse ano, que foi a Erin Morgenstern, que escreveu O Circo da Noite e O Mar Sem Estrelas, que eu não li ainda, mas eu quero muito. A escrita dessa mulher é muito boa, ela é muito bonita, mas ela também é muito vívida e me fez sentir todas as descrições, sentir os cheiros, me imaginar nos locais. Então eu tenho uma memória muito vívida do livro e das descrições. Ela também é muito criativa, então acho que ela consegue criar mundos muito únicos dentro dos livros. E eu tô muito animada pra ler o outro. Eu tô postergando um pouquinho, mas agora que o livro lançou em português, eu tô vendo todo mundo falando sobre, tá me dando mais vontade ainda. Então esse é um que eu com certeza quero ler até o final do ano e espero ler logo. A próxima pergunta é quedinha literária, e pra essa eu não teria como responder outra pessoa senão o Nikolai, do Grisha Verso. Porque o Nikolai é perfeito, ele é engraçado, ele é um bom líder, ele é um bom amigo. Eu ficava lendo o livro esperando a hora que o Nikolai ia aparecer de novo. Ele é o meu novo amorzinho. A próxima pergunta é personagem favorito mais recente. E pra essa eu tenho que responder o Lucy, de The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. O Lucy é uma das crianças que mora nesse orfanato mágico que a gente vai ter no livro. E o Lucy é o anticristo. Ele é o filho do diabo. Então, quando o Arthur, que é o personagem principal e trabalha no governo pra checar se tá tudo bem com esse orfanato, chega aqui e descobre isso, ele fica extremamente assustado e apavorado. E a gente acaba descobrindo que o Lucy fala umas coisas meio bizarras porque ele tem um humor meio obscuro, mas no fundo ele é só uma criança extremamente doce e gentil e afetuosa e muito fofa e que gosta de colecionar vinis e ouvir música antiga. Eu só queria botar ele num potinho e guardar no meu bolsinho e proteger ele de todo o mal que existe no mundo, porque ele é muito precioso e muito fofo. No geral, todos os personagens que tem aqui são extremamente doces e amáveis, mas o Lucy em especial tomou um lugar de destaque no meu coração.
A próxima pergunta, então, é um livro que te fez chorar. E eu vou ter que ser um pouquinho repetitiva, porque esse foi o único livro que me fez chorar esse ano, que foi The House in the Cerulean Sea. No caso, esse aqui eu chorei de felicidade, porque no final do livro eu tava tão feliz e emocionada com tudo que tava acontecendo, que eu não conseguia não chorar, eu tava extremamente envolvida e apegada com todos esses personagens, e eu só queria ver eles felizes. Então no final do livro eu só tava chorando e muito feliz. E esse livro é um abracinho quentinho na alma e eu recomendo pra todo mundo porque foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. A próxima pergunta é um livro que me deixou feliz e eu poderia mais uma vez falar The House in the Cerulean Sea, mas eu não vou ficar aqui mostrando o mesmo livro 10.000 vezes. Então pra essa eu escolhi Well Met, da Jen DeLuca. Esse é um romance contemporâneo que se passa principalmente em uma feira medieval, eu acho que é assim que chamam em português, né? No caso seria as Renaissance Fair, que eles têm lá nos Estados Unidos, principalmente. E a nossa personagem principal, pra ajudar a sobrinha dela, acaba virando um dos personagens recorrentes dessa feira. Ela acaba virando uma das mulheres que trabalha na taverna e a personagem dela na feira tá envolvida romanticamente com um personagem que é um pirata. Só que na vida real, a nossa personagem principal e o personagem que faz o pirata na feira não se gostam, mas ao mesmo tempo eles acabam tendo que ficar juntos na feira. E é muito bonitinho, é muito fofinho. Eu adorei essa ambientação na feira medieval. Eu vivo vendo TikTok de feira medieval e eu fico tipo, meu Deus, isso é muito fofo. Eu preciso participar disso um dia. Então, esse foi um livro que realmente me deixou feliz e foi uma leitura muito divertida. A próxima pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que eu vi esse ano. E para essa pergunta eu escolhi Emma, que é baseado no livro da Jane Austen. Esse filme é com a Anya Taylor-Joy, que é maravilhosa e perfeita. Eu assisti esse filme mais pro início do ano, né, porque eu tava fazendo a minha temporada pré-Oscar. Esse livro foi indicado para melhor figurino. E eu gosto de assistir todas as adaptações da Jane Austen, então não tinha como não assistir. Emma é um livro que eu gosto muito dela, eu acho que tá no meu top 3 preferidos. E Emma é um pouco diferente dos outros porque ele tem uma coisa muito mais cômica. Apesar de ter o romance e aquela coisa da Jane Austen que a gente já tá acostumada. O filme então é muito divertido, a fotografia é linda, os figurinos são maravilhosos, mas eu também quero fazer uma menção honrosa pra Bridgerton. Bridgerton, no caso, eu não li os livros, mas eu assisti a série e eu amei. Essa outra também que é muito divertida, é muito linda, as músicas são maravilhosas, eu adorei os personagens e eu tô muito animada para as próximas temporadas. Tô um pouquinho curiosa como vai ser, né, porque pelo que eu vi a gente não vai ter mais o ator principal que faz o Simon, ele não renovou o contrato para a próxima temporada, então tô curiosa com o que vão fazer com o personagem dele. Vamos ver no que vai dar. A próxima pergunta é o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano. E continuando na temática Jane Austen, eu tenho essa edição de Orgulho e Preconceito que eu ganhei de aniversário esse ano da minha irmã. Essa edição é muito especial porque ela tem cartas. As cartas que os personagens trocam ao longo dos livros, a gente vai ter elas aqui. E eu acho que isso acaba dando um toque muito legal pra história. Eu ainda não reli nessa edição, mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Fora isso, eu acho essa edição muito linda. A gente tem essa capa também que eu acho muito bonita. A lombada também é linda, eu adoro como ele fica na estante. E eu amo esse livro, então eu amei esse presente. Agora a próxima e última pergunta, que são os livros que eu quero ler ainda até o final do ano. Eu escolhi meu top 5, que são os que eu mais quero ler, mas não tá em nenhuma ordem de preferência. O primeiro deles é The Starless Sea, da Erin Morgenstern, como eu falei antes. Eu quero muito ler esse livro ainda esse ano. O próximo é The Poppy War, da R.F. Kuang. Eu tô muito animada pra ler essa fantasia, porque eu acho que ela vai ter uma dinâmica bem diferente das fantasias que eu tô mais acostumada de ler, porque ela é mais baseada no Oriente. E eu sei que a autora se inspirou em Avatar, que eu amo, então acho que vai ser bem legal, tô bem animada. Os 3 próximos eu não tenho físico, mas eu já tenho no Kindle, que é Vicious, da V. Schwab. Até agora eu só li The Invisible Life of Addie LaRue, da V. Schwab, mas eu vejo as pessoas falando muito bem de Vicious, e é o livro dela que eu tenho mais interesse de ler, então quero muito ler esse ano ainda. O próximo é Anxious People. Eu fiquei com muita vontade de ler esse livro desde que o Paulo Hatz falou no canal dele, e agora ele tá sendo traduzido aqui pro Brasil. Eu acho que vai ser uma leitura interessante e diferente das coisas que eu tô acostumada a ler, então definitivamente quero ler até o final do ano. E por último, eu quero ler também People We Meet on Vacation, que é da mesma autora de Beach Read, que eu li ano passado. Eu amei Beach Read, foi um dos livros que eu mais gostei. Então eu gostei bastante da escrita da autora, eu tô animada pra ler esse próximo livro dela. Então é isso, gente. Essa foi a tag dos 50%, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.